Olá pessoal, nessa série aqui, será uma série de 7 vídeos, eu vou estar tratando do livro Creating Christ, do James Valiant e do Warren Farrell. Ele é um texto que trata de uma perspectiva de miticista de Jesus, né? De que Jesus não existiu. Então, vou estar tratando, respondendo a alguns dos pontos que foram levantados nesse livro aqui. Então, o James Valiant, ele discute lá com o colega dele, né, o Warren Farrell, um argumento de que o cristianismo, na verdade, foi uma invenção do Império Romano, mais especificamente ali de Nero. Nero teria planejado, junto com Paulo e com Epafrodito, que seriam espiões romanos, a se infiltrarem ali no judaísmo e começarem a pregar a ideia de que teria vindo um Messias e esse Messias seria pró-Roma. Então a ideia seria amansar os ânimos dos judeus ali, diminuir esse espírito rebelde contra os romanos e facilitar a vida aí para os romanos. Então seria criar uma nova religião de dentro do judaísmo, usando a figura do Messias dos judeus. Tá? Plínio, o jovem, governador da Bitínia, ele escreve ali por volta de 112, onde ele fala que ele já teve a oportunidade de julgar alguns cristãos já tem uns 20 anos. Ele diz isso na carta dele, né? Na carta ao imperador Trajano. Então, fazendo as contas, 20 anos para 112 daria por volta dos anos 90, que seria quando os evangelhos seriam escritos, tá? Então, estamos ali realmente nos primeiros cristãos, ali por volta de 90. Então, temos duas fases aí para o James Valiant. Primeira fase, essa fase dos espiões, Paulo e Epafrodito. Começam a circular a ideia. Os textos escritos do Novo Testamento vão surgir ali na época dos Vespasiano, já dos Flavianos. Então seria a parte 2 do plano. Tá? A multiversal flaviana, ela não corrobora essa tese, né? Porque para eles o cristianismo foi a invenção dos flavianos. Então não teve essa parte aí de Nero, esse proto-cristianismo não existiu ali para a multiversal flaviana. Mas eles recomendam esse livro do James Valiant, segundo eles ajuda a entender a tese miticista, né? Mas na verdade está indo contra ao que o próprio multiversal está pregando, tá? Esse aqui é um vídeo num podcast que o James Valiant prestou e eu assisti a esse podcast e serviu de base então para eu fazer esses slides. Então minhas fontes são o livro do James Valiant e esse podcast. Bom, primeiro a questão básica a chamar a atenção é a questão da metodologia, né? A questão da metodologia, você pega, existem muitos paralelos que eles traçam, né? E ali a gente vai ver, tem dois paralelos, que é o de Clemente Romano como sendo bispo de Roma e senador romano, e também umas moedas que mostrariam o uso de símbolos romanos que mais tarde foram usados pelos cristãos. Isso provaria essa origem romana do cristianismo, né? Então, essas correlações, ela lembra que aconteceu aqui recentemente, né, com a Marge Simpson. Né? Descobriu-se um sarcófago ali no Egito, datado aí de 1500 a.C., e que a imagem que aparece ali é muito parecida com a Marge Simpson. Então, uma pessoa poderia fazer a correlação. Então o autor dos Simpsons, ele se inspirou nos egípcios. Seria errado fazer essa conclusão, porque mesmo sendo anterior, o autor dos Simpsons muito provavelmente não sabia da existência desse sarcófago. Então, o fato de haver semelhanças não necessariamente que uma coisa influenciou a outra. Então, essa metodologia, porque veio antes, porque influenciou, essa metodologia está simplesmente errada.
Então, semelhanças não significa influência direta. Outra questão é a questão da datação. Eu só consigo datar os evangelhos com base nos últimos manuscritos que nós temos dele. Então, essa metodologia também... nós não temos evangelhos no século I, logo eles são do século II. Né? Essa metodologia ela não se sustenta, porque se você pegar as principais obras da Antiguidade, a Ilíada de Homero, por exemplo, é datada de 800 a.C. E, no entanto, o nosso manuscrito mais antigo é de 400 a.C. Tem um gap aí de pelo menos 400 anos. E assim é com várias outras obras. Né? O Tácito, os Anais de Tácito, eles são datados ali por volta dos anos 100. Né? No entanto, o nosso manuscrito mais antigo, ele é do ano 850. Então, temos um intervalo aí de 750 anos. Isso quer dizer que Tácito é um escritor medieval? Não. O nosso manuscrito mais antigo, ele é tardio, só isso. Então, não dá para usar essa metodologia, que é uma metodologia muito comum nos argumentos miticistas. E a terceira questão é a questão da análise seletiva dos dados. Né? Você pega nos evangelhos, ali os evangelhos anunciam a destruição do templo de Jerusalém? Sim, anuncia. Jesus está anunciando a destruição do templo de Jerusalém. Ele está anunciando a destruição que só veio acontecer em 70? Sim, está anunciando isso. Agora, ele anuncia outras coisas também. Em Mateus 8,11, ele diz: e vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Na mesma parte que ele está falando sobre esses eventos apocalípticos, ele diz isso. Então eu pergunto, o que aconteceu lá em 70? Abraão, Isaque e Jacó, representado pelos judeus, eles vieram ali congregar, os judeus estavam congregando com o Oriente, com o Ocidente, com o Império Romano? Não, os judeus foram aniquilados. Construiu-se um templo pagão, não se prestou culto ao Deus judeu depois da destruição de Jerusalém. Então, se o texto foi escrito por alguém para anunciar, por que ele colocaria essa parte que flagrantemente não se cumpriu? Né? Se a ideia era que isso tivesse sido cumprido no ano 70, que os judeus estariam congregando ali com Abraão, com Isaque e Jacó, e com povos de todo o Oriente e Ocidente, e mais o Império Romano, isso não aconteceu. Então, essa perspectiva, ela contraria a tese de que foi um texto fabricado pelos romanos, né? Porque se fosse para fabricar um texto, fabricaria então um texto que tivesse condizente com o que aconteceu depois. Né? Outra questão que fala no livro do James Valent, né? Ele fala do 25 de dezembro como uma herança pagã. Bom, aqui tem um vídeo aqui do Estranha História, do Henrique Caldeira, que ele explica essa história. Muito provavelmente o 25 de dezembro não é referência ao Sol Mitra, não é uma data pagã que foi convertida ao cristianismo. Muito provavelmente não foi isso. Muito provavelmente foi feito com base no cálculo que se acreditava naquela época, entre os judeus se acreditava que a pessoa morria no mesmo dia em que ela era concebida. Tá? E aí a concepção de Jesus, ela cairia então no dia que ele morreu. Ele morreu, seria no dia 25 de março, pelas contas. Então você joga 9 meses, dá 25 de dezembro. E isso inclusive justifica a mudança de 6 de janeiro, como é no calendário oriental. Porque pelo calendário grego, esse 25 de março é 6 de abril. Joga 9 meses, dá o 6 de janeiro. Então essa hipótese do cálculo, ela é muito mais factível. A ideia de que isso foi uma data pagã, convertida de uma data pagã, ela não consta nos documentos do século IV, Concílio de Nicéia, que nós temos as atas. Não tem nenhuma discussão ali sobre data de nascimento de Jesus. O primeiro que faz essa associação é o Dionísios Bar-Salib, no século XII. É o primeiro, ele é que primeiro faz, olha, a data foi convertida de um símbolo pagão. Isso só vai aparecer no século XII. Então, isso é um total anacronismo. Isso não
não tem essa relação com o culto pagão. E o texto do Valent, ele embarca nessa daí. A questão da referência ao evangelho, né? Você tem essa palavra evangelho nas inscrições, por exemplo, do calendário de Priene, que é uma das mais importantes para o estudo do Antigo Testamento. Ali dá o nascimento do imperador César Augusto. E ali ele é anunciado como um evangelho, como uma boa nova. Tá? Então, essa inscrição, ela data do ano 9 antes de Cristo. Então, é antes de Jesus. Então, essa palavra evangelho já vinha sendo usado pelo Império Romano. Agora, o James Dunn, nesse livro, Jesus, Paulo e os Evangelhos, ele vai dar uma outra explicação. Ele vai dizer que essa palavra evangelho aparece também no grego da Septuaginta, de Isaías 52:7. Aparece em outros textos judaicos que circulavam ali entre os cristãos, como Salmos de Salomão. E esses textos aí, eles se referem a evangelho, como boa nova, a vinda do Messias. Então, é muito mais provável que esse texto tenha sido usado pelos cristãos em referência aos textos judaicos. Aí o texto do Valent, ele diz que quem escreveu os evangelhos, então, foram quem? Foram os romanos. Mas exatamente quem? Bom, Tibério Alexandre, sobrinho de Fílon, Flávio Josefo, Epafrodito, que seria o espião, né? Plínio o Velho, historiador, Plínio o Velho também escreveu. Só que isso é totalmente gratuito, isso não tem nenhum dado concreto que leve a esses nomes. É pura especulação. Não tem nenhuma evidência que Plínio o Velho estivesse escrevendo o Evangelho cristão. Uma outra referência aqui a Sêneca, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 18, 12, diz que Paulo foi levado ao tribunal romano. Tá? E ele ali em Roma, ele ficou sob a guarda de Burrus, que é o chefe da guarda pretoriana. Tá? Isso aparece em Atos 28, 16. Esse chefe da guarda pretoriana, possivelmente era o Burrus, né? Que ele era amigo pessoal de Sêneca. Então, é possível que Sêneca ele estivesse presente no julgamento de Paulo em Roma. Talvez, não se sabe, talvez. Sêneca, amigo de Paulo, pouco provável. Talvez ele estivesse ali no julgamento, mas e circulou, Jerônimo fala de umas cartas trocadas entre Sêneca e Paulo, mas isso não encontrou sustentação histórica. É muito frágil a relação de amizade entre Sêneca e Paulo, não temos evidência disso. Então, a mensagem principal dos evangelhos, qual seria? Mansidão, paz, harmonia com o Império Romano. Esse seria o objetivo. Tá? Por isso que Pilatos lava as mãos, o centurião romano é quem tem maior fé, Jesus anda no meio de coletores de impostos, ele diz para pagar os impostos. Então, segundo ele, Jesus está fazendo ali uma propaganda romana. Agora, fazendo a leitura dos evangelhos, não parece que Jesus está fazendo propaganda romana. Jesus está tendo uma mensagem muito mais dirigida ao coração das pessoas, falando do amor, do arrependimento, do perdão e do reino dos céus, que ele está o tempo todo anunciando. Né? Parece que é a mensagem central dos evangelhos. Né? Preparem-se para o reino dos céus que está vindo. Então, é um reino de humildade, é um reino de justiça e de perdão. E ele parece separar as coisas. Quando dizem para eles, mostra a moeda, e dizem para eles se é para pagar o imposto, ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Parece que ele separa as duas coisas. É importante dizer que, se isso foi uma campanha, isso exigiria muito mais tempo. Né? Você pega essa campanha da paz romana, né? Você tem moedas aí, como essa moeda daí,
que ela aparece ali, ó, concórdia. Esse tema da concórdia, da paz, embaixo temos um altar da Arapaces, que celebra a paz romana, que é da época de Augusto. Então você tem referências à paz, à concórdia, como interesse ali do Império Romano, já por longa data, né, por décadas, né? E é possível que em 1 Tessalonicenses 5,3, quando Paulo diz assim, pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então ele parece estar se referindo a esse lema romano de paz e segurança. O Crossan também faz referência a essa campanha de propaganda romana em direção à paz e à concórdia. Ele mostra um altar em Prineste, que mostra essa questão da paz, que era pregada por Roma, né? Paulo parece estar zombando dessa propaganda nesse trecho, 1 Tessalonicenses 5,3. Tá? Há controvérsias, tá? Nesse artigo do White, Peace and Security, ele vai dizer que não existe em nenhum lugar essa expressão paz e segurança juntas. Mas, de qualquer maneira, todos reconhecem que existe paz e segurança em várias moedas e esculturas. Isso é um tema que é recorrente, ninguém discorda disso. E é possível, sim, que Paulo esteja se referindo de uma maneira depreciativa a essa coisa, né? Olha, essa paz e segurança que estão dizendo aí, ela é ilusória, porque virá um período de turbulência, né? É isso, muito obrigado, então.